12 horas. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio pública da UFPE. A Rádio Paulo Freire inicia a emissão em caráter experimental, direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve a rádio. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. De segunda a sexta, ao meio-dia, a Rádio Paulo Freire transmite em caráter experimental. Toda segunda tem Descomplicadados, caderno de cinema e roda de conversa. Terça tem Cuscuz com Quê? E sessão Kids. Quarta, Repórter Aprendiz e Saúde é o tema. Quinta, Codinome Resistência. E sexta, Ecoideia. Em breve, estreia a programação com os projetos selecionados em nossa chamada pública. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Está chegando a hora de vez e voz das mulheres no esporte. O Virada no Jogo estreia na quarta-feira, dia 15 de maio, com uma série de 3 programas especiais. Virada no Jogo, aqui na Rádio Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Ecoideia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje é sexta-feira, 10 de maio de 2019 e começa agora o Ecoideia, um programa que fala sobre ciência, ecologia e desenvolvimento sustentável. Eu sou Roberto Peixoto. E eu sou Mirella Anastácio e nós somos estudantes de jornalismo da UFPE. Bem, você já ouviu falar sobre marketing verde ou marketing ambiental? No programa de hoje vamos falar sobre o que é isso e como o mercado vem se preocupando cada vez mais em vender a ideia da preocupação com o meio ambiente. O que está por trás dessa estratégia e será que a questão ambiental está realmente em jogo? Antes, eu lembro que você pode acompanhar esta nossa programação experimental até 1h da tarde, tanto pela frequência 820 AM, como também pela nossa transmissão ao vivo no Facebook. Basta acessar facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire, aqui na rádio que fazemos juntos e juntas. Bem, produtos reciclados e ecologicamente corretos vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado. 47% dos consumidores brasileiros procuram selos ambientais. Quando compram bebidas, por exemplo, esse levantamento realizado pela multinacional sueca Tetra Pak em 2017, ela também mostrou que, apesar da gente pensar em sustentabilidade na hora de comprar alguma coisa, o fator do custo influencia bastante na aquisição de produtos verdes. Essa é a percepção de 40% dos brasileiros que declaram, para essa pesquisa também, não comprar itens verdes por causa desse preço mais elevado. Mas será que os preços de materiais mais sustentáveis são realmente bem mais altos que o normal? O que influencia esses preços? Quais são as alternativas mais sustentáveis para o meio ambiente e também para o bolso do consumidor? Para falar sobre isso, quem está conosco hoje é a mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento pelo UFPE, Gleiciane de Sá. Boa tarde, Gleiciane. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Mirella. Boa tarde. Bem, Gleiciane, a gente queria que você falasse primeiramente o que define um produto ecologicamente correto. Então, o produto ecologicamente correto, ele basicamente vai partir de princípios que não vão afetar nem o meio ambiente, que eles vão ser mais justos socialmente, certo? Então vão ser produtos que principalmente não vai causar alguma poluição da água, do solo, não vai degradar florestas, não vai retirar alternativas e, de preferência, ele vai distribuir renda, certo? Com as pessoas que estão trabalhando naquele processo de forma mais igualitária. É um produto que também é sustentável pelo ponto de vista do produtor, pelo ponto de vista por exemplo, do produtor de um alimento. Não é? É o que Altieri chama de um produto ecologicamente viável, socialmente justo e economicamente correto. Aliás, ambientalmente correto, sim, economicamente justo e socialmente viável. Enfim, quase isso.
Certo. E quem são essas pessoas que compram esses produtos? O que a gente sabe sobre o comportamento dos consumidores de produtos ditos ecologicamente corretos ou sustentáveis? Olha, infelizmente, as pessoas da periferia, elas não têm muito acesso a esse tipo de produto, por uma falta de informação mesmo, sabe? Acho que a gente olha para o alimento, para os vegetais, e a gente considera, pelo menos desde que eu era pequena, minha mãe dizia, né, que comer vegetal era uma coisa boa e saudável, né? Uhum. E aí, quando a gente vai mais profundamente nessa questão, a gente descobre que a maioria desses produtos, eles são cultivados com uma grande quantidade de agrotóxicos, certo? Que é uma informação que não chega ao público de periferia, sabe? Hoje, em 2019, a gente tem uma média de 7,3 litros de agrotóxico que é consumida por cada indivíduo por ano, né? Por ano. E inclusive essa média ela só vem aumentando, porque em 2014 essa média era em torno de 6 e agora já está em 7,3. Então, a informação do quanto que esse alimento ele está contaminado e que não é bom para a nossa saúde, ela vem aparecendo aos poucos, crescente o número de pesquisas que vem informando essa quantidade abusiva de agrotóxico que vem sendo colocado, né, na mesa do consumidor. E também tem sido mais recorrente os casos de pessoas que ficam doentes por causa desse uso, agricultores principalmente, no uso do dia a dia, muitas vezes são contaminados, né, exatamente. Sem proteção eles adequada. São contaminados, eles sofrem várias doenças como mal de Parkinson, alergias, enfim, tem várias doenças crônicas, inclusive mortes, vem acontecendo por causa desse uso abusivo de agrotóxicos, né? E que, inclusive, nossa ministra atual, né, a Tereza Cristina, ela vem promovendo, desde a época de Temer, assim, cada vez mais é liberado agrotóxicos, que aqui é liberado, mas, por exemplo, na Europa já não é permitido, sabe? Acho que entre o governo Lula e o governo de Temer, dobrou a quantidade de produtos de agrotóxicos que foram autorizados para uso aqui no Brasil. E agora, nesse ano, só os 2 primeiros meses já foram aprovados 121 produtos agrotóxicos diferentes para uso nas nossas plantações. Poxa. Sim. E quem sabe disso, né? Mas alguns consumidores se preocupam muito com a quantidade de agrotóxicos e, tendo em vista essas informações, o brasileiro tende a valorizar cada vez mais produtos com selos ambientais, como comentamos no início do programa. Por que você acha que isso vem acontecendo? Então, essa consciência ambiental vem a partir exatamente dessas pesquisas e da maior informação que os consumidores estão tendo acesso sobre os efeitos desses agrotóxicos, principalmente no nosso organismo, né? Mas, fora isso, alguns consumidores também têm outro tipo de consciência ambiental. Tipo, utilizam procuram alimentos ecologicamente corretos porque sabem que esses alimentos vêm de um processo que não vai estar destruindo matas nativas, sabe? Ou porque sabe que aquele produto ele está fortificando a agricultura familiar e distribuindo renda dentro dessa parcela da sociedade, né? Então, agora, a gente sabe que a maior parte do interesse do consumo desses alimentos é realmente a questão de saúde. Sim. E está realmente todo mundo preocupado, né? Então, já que todo mundo está preocupado, como a gente faz para essa informação chegar até o consumidor que está preocupado com isso? O que é que tu acha desse processo? Então, eu acho que esse tipo de informação, ele vai chegar ao consumidor. Acho que principalmente quando a gente tem pesquisas dentro dessa área, porque tipo, se você não tem uma pesquisa que mostra como é que isso funciona, quais os efeitos disso e tal, se as pessoas não sabem qual a problemática daquilo, não tem como a gente informar para o consumidor. Mas aí também as feiras que vendem alimento orgânico hoje em dia, ela não tem nenhum interesse assim do poder público. O poder público faz pouco uso delas, sabe? E
Se o poder público investisse mais também nessas feiras e olhasse para essas feiras como uma entidade de abastecimento alimentar realmente da cidade, eu acho que poderia haver uma melhor divulgação, uma melhor informação, inclusive a criação de novas feiras, certo? Para facilitar o acesso. Para facilitar o acesso, porque elas estão principalmente concentradas hoje em dia em bairros de classe média e classe média alta. Em grandes centros urbanos também, né? Em grandes centros urbanos, principalmente. Mas ainda assim a gente tem feiras orgânicas distribuídas. Pelo menos aqui em Pernambuco, a gente conhece 29 feiras que estão localizadas em Recife, mas em todo Pernambuco a gente tem cerca de 70 feiras como essa. Ou seja, agora sim, também eu acho que Pernambuco é o segundo estado com maior quantidade de feiras agroecológicas, como a gente chama, né, do Brasil, perdendo acho que apenas só para São Paulo. Então, tendo esses vários mercados ainda, são pequenos, né? E aí, o que determina o valor desses produtos? Então, quando eu fiz a minha pesquisa sobre preço de alimentos orgânicos, eu trabalhei principalmente com a rede agroecológica da qual o Centro Sabiá faz parte, certo? Então, a minha pesquisa foram dentro dessa feira, que é a rede Espaço Agroecológico. Essa rede, ela possui toda uma estrutura que os preços eles são definidos em tabela. É uma tabela que possui preços mínimos e máximos e que varia esse preço de acordo com a qualidade do produto, certo? Se tiver uma laranja menor e mais feinha, ela vai pegar o preço mais baixo. E se ela for maior e mais bonita, ela vai pegar um preço maior, certo? Então, essa tabela, a Rede Espaço Agroecológico, ela possui 6 feiras e a ONG Centro Sabiá fazendo parte dessa estrutura, né? E essa tabela, ela é definida em assembleia com a participação de todos os agricultores que fazem parte dessa rede. Então, a gente tem preços fixos que perduram mais ou menos durante 1, 2 anos, às vezes 3 anos, certo? Essas tabelas, elas não sofrem variação ao longo do tempo, como os produtos convencionais. Sim. E elas mais ou menos se baseiam no preço que está sendo ofertado pelos produtos convencionais, mas não varia como eles, entendeu? E depende, assim, muito da sazonalidade, da oferta. Por exemplo, sei lá, o tomate normal, esse que a gente encontra no supermercado, ele custa muito barato pra gente. Se a gente vai comer um tomate cereja, esses que são menorzinhos, já é muito mais caro. Tipo, R$15 o quilo. Mas nas feiras agroecológicas, na verdade, esses tomates são muito mais baratos. Por quê? Porque eles são um tipo de tomate nativo aqui da região e ele brota em qualquer quintal. Então, como eles brotam em qualquer quintal, você jogou a semente e está nascendo tomate, eles se tornam muito mais baratos dentro da feira agroecológica. E aí custa em torno de R$4 ou R$5 no máximo o quilo desse produto. Que interessante isso. E foi bom você ter comentado isso também, porque eu queria saber que muitas vezes o consumidor que está interessado em consumir produtos agroecológicos, ele não tem esse conhecimento e ele também não sabe que se determinado produto convencional ele é agroecológico ou não. Aí eu queria saber que tu explicasse pra gente como é que esse consumidor pode saber. Existe algum selo, alguma forma de ele identificar se um produto é sustentável, se é agroecológico ou não? Então, a gente tem alguns tipos de mercados diferenciados. A gente tem os supermercados formais, a gente tem as feiras convencionais e a gente tem as feiras agroecológicas. Hoje em dia, basicamente, se subdivide nesses 3 lugares, né? Nos supermercados, geralmente você vai reconhecer um produto que ele é orgânico e ecológico, que não é convencional, através do selo orgânico, certo? É um selo que é feito, que é adquirido pelas empresas a partir de um processo de... Como é que se chama? Foi um selo junto com a Rainforest Alliance, não foi uma organização de defesa da... O selo do orgânico não, ele é dado pelo Instituto Brasileiro mesmo. Imaflora, pelo Imaflora?
Eita, eu não lembro o nome agora, Vici. Tudo bem. Roberto. Mas enfim, tem o selo do orgânico, que é adquirido por esse processo de que tem uma empresa que vai lá e vê e registra isso tudo. Esse selo é pago pelo produtor rural, enfim. E aí, tipo, na feira agroecológica, essa certeza de que você tem que o produto é orgânico, ele vem a partir das OCS, que são registros que os agricultores têm lá no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que eles fazem como se fosse uma vistoria de si mesmos. Então, cada produtor ele é responsável por observar seu coleguinha que se ele não está utilizando agrotóxico. Sim, é uma cooperativa coletiva que garante a qualidade daquele produto como orgânico de fato. Entendeu? E nas feiras comuns, nas feiras livres, muitas vezes a gente não tem como saber se um produto. Agora, a maioria dos vendedores que estão lá nas feiras livres, eles adquirem os produtos na Ceasa, certo? Mas um ou outro é um produtor que não coloca veneno no seu produto e que consegue vender. Só que aí ele não sabe como vender aquele seu produto diferencial, de forma diferenciada, porque ele está ali na feira normal. E isso, muito provavelmente, porque não existe política pública que dê assistência à comercialização, ao produto orgânico, essas coisas. Entendi. Agora a gente vai ter que fazer um breve pausa na nossa conversa. São 12h18 e você está ouvindo a Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. CYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Vamos ouvir o depoimento de Dimas Veras, professor de História do Instituto Federal da Paraíba. Ele fala como era a grade de programação da Rádio Universitária Paulo Freire quando ela foi criada em 1962 e nos anos seguintes. 62 a 63, ela vai funcionar apenas alguns dias por semana, não são todos os dias, mas são dias fixos. A partir de 63, eles criam uma programação noturna. Dentro dessa programação, você tinha uma inovação para a época, que eram cursos à distância, por exemplo, cursos de idioma, cursos voltados para o vestibular da época, programas sobre a vida universitária, você tinha programas de jornalismo mesmo, sobre atualidades, programas de música popular, música clássica, enfim, era uma grade de programação muito rica. A partir de 64, quando tem essa mudança, eles vão mudar uma coisa ou outra. Muita coisa vai ser mantida, mas tipo o programa do Movimento de Cultura Popular, isso aí eles vão tirar do ar. Existia um programa também que não era um programa de alfabetização, não chegava a ser um programa de alfabetização, que se chamava Campanha de Educação e Cultura Popular, se eu não me engano o nome do programa. Mas era um programa que ele vinha mais para trazer informações sobre vários movimentos de educação e cultura popular que atuavam na época. Então era um programa de 15 minutos, era um programa curto, mas que foi alvo de muitas denúncias, muitas difamações. Nos principais jornais aqui da cidade, tinha jornais de grande circulação, que acusavam eles de estar fazendo subversão, doutrinação, essa coisa que a gente tem visto muito hoje com esses movimentos conservadores, esse recrudescimento dos movimentos conservadores, né? É muito bacana essa ideia de retomar a Rádio Paulo Freire e da gente estar lembrando o nosso passado recente, mas ao mesmo tempo dando um novo sentido a ele. É isso, boa sorte. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Estamos de volta aqui na 820 AM com o programa Ecoideia. Estamos conversando sobre produtos sustentáveis com a mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela UFPE, Gleiciane de Sá. E antes de continuarmos, eu queria lembrar que você também pode acompanhar essa discussão através das nossas redes sociais. É só acessar @Rádio Paulo Freire no Instagram, @Paulo Freire UFPE no Twitter e no Facebook é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Gleiciane, bem, em 2015 você fez uma análise comparativa, né, de preços de alimentos convencionais e alimentos agroecológicos aqui em Recife.
Nesse seu estudo você desconstruiu esse mito que a gente estava conversando aqui, de que os alimentos orgânicos eles são mais caros. Como é que você chegou a essa conclusão? Eu não sei qual foi a pesquisa que vocês pegaram, que foi só em junho ou se foi uma pesquisa anual. Foi a pesquisa anual que comparava os alimentos orgânicos daqui das feiras agroecológicas no Recife com esses produtos mais convencionais. Exatamente. Essa pesquisa ela surgiu de um trabalho de faculdade, porque além do mestrado eu fazia um curso de gestão ambiental lá no Instituto Federal. E aí a gente tinha que fazer uma pesquisa. E eu sempre gostei de trabalhar com essa coisa do alimento orgânico e tal. E aí eu resolvi focar nisso. Então a gente fez uma pesquisa onde a gente comparou o preço de 20 alimentos comuns, em geral, mas aí divididos entre frutas, legumes, folhas, raízes e beneficiados. E a gente analisou o preço desses produtos a cada 3 meses durante um ano, certo? E isso exatamente nessa perspectiva de desconstruir esse mito de que os alimentos orgânicos, não só desconstruir, mas realmente verificar o que é que acontece com o preço, como é que eles flutuam, né? E aí, a gente descobriu que, em geral, os alimentos orgânicos, na verdade, orgânicos e agroecológicos, porque existe uma diferença, existem os orgânicos que vêm de grandes indústrias agrárias e existe os agroecológicos que vêm de pequenos produtores, de pequenos agricultores familiares, certo? Então, esses produtos, em geral, dependendo do preço do mercado, porque o preço do mercado de alimentos ele é muito flutuante. Uma hora a batata pode custar R$8, como outra hora ela pode custar R$2, certo? Então, dentro desse ano que a gente pesquisou, que inclusive eu lembro que também foi um ano de alta inflacionária assim, dos alimentos, o preço nas feiras agroecológicas ele estava mais barato. A gente constatou, porque o trabalho não foi realizado só por mim, né? Que, em geral, os supermercados, porque a gente analisou nos supermercados, nas feiras livres, e comparou com a tabela dos alimentos agroecológicos que eu já expliquei para vocês, né? Então, os supermercados foram cerca de 56% mais caros do que os produtos agroecológicos e as feiras livres, em geral, foram 19% mais caras do que esses alimentos agroecológicos, certo? Isso não quer dizer que os alimentos agroecológicos, orgânicos e agroecológicos, eles sempre são mais baratos. Mas eles estão... Mas existe alternativa, né? Exatamente. Equitativamente, dependendo do preço que o mercado está colocando nos seus produtos, o alimento orgânico ele pode ser mais barato. Existe uma flutuação. Mas o que é massa, que eu acho dessa história do alimento orgânico, é que existe uma tabela que mantém esse preço por bastante tempo e você tem a certeza por quanto você vai comprar aquele produto quando você vai... Diferentemente do mercado convencional. Exatamente. Né? E aí, não só isso, você além de ter a garantia de um preço que já é pré-estabelecido, você conta com todos os benefícios assim, agroecológicos. Você sabe que é um produto que tá vindo, que não desmatou floresta, que não contaminou o solo, que está distribuindo renda para a agricultura familiar. Ou seja, ele tem vários benefícios intrínsecos, fora o fato de ser um alimento limpo e sem veneno, né? Certo. Cerca de 15% da população urbana no Brasil ela consome algum produto orgânico por mês, consumiu na verdade em 2017. Já que a gente estava comentando sobre os produtos orgânicos, a diferença deles, os produtos agroecológicos, só para finalizar, que daqui a pouco a gente está chegando no final do programa, comenta pra gente o que são esses produtos, esses alimentos orgânicos, o que são esses alimentos agroecológicos, o que diferencia eles? Então, os alimentos orgânicos são aqueles que não possuem agrotóxico, teoricamente. A legislação brasileira ela é muito permissiva e no cultivo de alguns alimentos, principalmente em grande escala, porque existem aqueles alimentos orgânicos que eles são produzidos em grande escala de uma forma monocultural, certo? Muitas vezes o que diferencia um produto orgânico o produtor, quer dizer assim, o produtor ele produz produtos convencionais com veneno e ele separa uma parte do campo
e produz alimento orgânico. Ou seja, é só uma divisão de linha que está dizendo ali que num canto ele coloca veneno e no outro não. Então a gente chama isso de orgânico. Entendi. Certo? É uma monocultura de produtos que não usa veneno, mas que adquire insumos externos, compra insumos externos, usa alguns químicos que são permitidos pela lei. E os produtos agroecológicos, por outro lado, eles são cultivados principalmente por famílias de pequenos agricultores, de uma forma que, em geral, é o policultivo ou cultivo consorciado, certo? Essa forma de produção que você integra várias espécies num único cultivo, ela beneficia mais o solo, certo? Porque ela desgasta menos o solo, ela coloca e repõe nutrientes, tá ligado? De outra forma. Normalmente é um trabalho feito pelo núcleo familiar ou as pessoas que são ali amigas da comunidade. Esse produto, em geral, ele é vendido... Aliás, em geral não. Ele é vendido... O agricultor sai da sua propriedade, ele cultiva e ele sai da sua propriedade diretamente para vender ao consumidor, diminuindo esse espaço entre o produtor e o consumidor, sem esses atravessadores no meio, que faz com que o agricultor tenha uma renda realmente justa daquele preço, porque quando você passa por uma cadeia de atravessadores até chegar no supermercado, em geral, quem menos recebe dinheiro nessa cadeia é o agricultor que produziu o alimento. Certo. Entendi. Para finalizar, qual a importância de pesquisas como esta que você desenvolveu aqui na UFPE para a nossa sociedade? Pesquisas como essa, principalmente no campo da agricultura, elas são principalmente financiadas por esses projetos de extensão que existem na universidade, né? A atenção que se dá à agroecologia, a essa cultura mais saudável, mais sustentável da produção de alimentos, não é uma coisa que é muito vista pelo governo, nunca foi. Na verdade, até era um pouquinho, hoje em dia está cada vez menos. E quanto menos projeto e quanto menos investimento a gente tiver dentro de cursos que estão trabalhando com o campo, provavelmente vai ficar mais difícil que esses produtos limpos eles cheguem direto ao consumidor. Porque, de fato, as universidades têm um papel importantíssimo na promoção desses projetos extensionistas que estão ajudando o homem do campo, diante da falta de política pública dos governos, né, a estar produzindo esse alimento mais saudável. Na produção de informação, né, que é importantíssimo. E esse foi o programa Ecoideia de hoje, conversando sobre produtos sustentáveis e agroecológicos, com a mestra em Meio Ambiente e Desenvolvimento, Gleiciane de Sá. Muito obrigada, Gleiciane. Obrigada, Roberto. Obrigada, Mirella. Foi um prazer. Essa edição teve a minha apresentação, Roberto Peixoto, e a de Mirella Anastácio. Na produção, Roberto Peixoto e Lucas Lopes. Nos trabalhos técnicos, Catarina Apolônio. Nas redes sociais, Maria Alice. Então, toda essa nossa equipe é formada por alunos do curso de Comunicação Social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Na supervisão e coordenação e operação da rádio, Catarina Apolônio. Boa tarde. Boa tarde. Até a próxima. Até. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Silvia, muitas pessoas criticam os direitos humanos sem ao menos entender o que são. Você pode explicar pra gente o que são os direitos humanos? Vou tentar. Direitos humanos são elementos das pessoas, são elementos, né, que estão relacionados à nossa vida e que fazem com que a gente tenha dignidade, com que a gente se cuide enquanto pessoa, se cuide na relação com as outras pessoas, tenha uma relação saudável com o meio ambiente e cuide do meio ambiente. Direitos humanos são elementos que tratam do desenvolvimento saudável das pessoas individualmente e coletivamente. Direitos humanos é aquilo que, na realidade, a gente diz, né, é inerente. Por você ter nascido, por você ser pessoa, você tem direito. E esse direito vai dizer que
todas as pessoas têm responsabilidade para com você. Porque se não é isso, a gente vive um estado de barbárie. A gente vive um estado de execuções. A gente vive um estado de contínuas opressões. Então, diminuição do nosso espaço, né? Exatamente. Então, quando a gente fala que está existindo no Brasil uma retirada de direito e que isso prejudica o nosso cotidiano, é porque estão tirando da gente o que nos é inerente. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Um programa que dá vez e voz às mulheres no esporte, atletas, torcedoras, técnicas, todas que vivem o universo esportivo. Virada no Jogo, uma parceria entre a UFPE e o Centro Universitário UniFBV Weiden, aqui na Rádio Paulo Freire, 820 AM. O que vocês diriam para nós, sociedade, o que não fazer no Dia do Índio? Ou em qualquer dia, né? Ou em qualquer dia, porque, né? Ajudar a discriminar, a discriminação social, racial. O cidadão precisa ter a oportunidade de conhecer o índio, como ele é. E o que faz essa diferença? A partir do momento que você entende que ser índio está muito relacionado à sua forma de viver e a cultura dos povos indígenas, que cada uma tem sua forma de se organizar, sua forma de crença, sua forma de exercer a sua missão aqui na Terra, que se pauta muito pela questão cultural e religiosa dos povos indígenas. Então, todo brasileiro, se tiver a oportunidade de conhecer uma terra indígena, de dialogar com os nossos anciãos, com os nossos detentores de conhecimento, é muito importante. Primeiro eu diria que não cantem música da Xuxa, não façam isso, por favor. Esse é um primeiro ponto. A segunda coisa é ensinem sobre as culturas indígenas, ensinem que existe um modo de viver livre, existe um bem viver indígena, existe uma compreensão de mundo, das relações dos povos indígenas com seus antepassados, com seus rituais, com seu território, né, com as plantas e animais. Ensinem que existe um bem viver, um sistema de pensamento que é próprio dos povos indígenas. Falar sobre o processo histórico também é interessante, falar sobre um processo histórico de perseguição, de expoliação de territórios indígenas, começar isso desde cedo, levar essa didática, essas dores que os povos do processo de colonização infligiu sobre as populações indígenas. Eu acho que isso é muito importante, começar desde cedo fazer essa fala, né? Não digam que os índios viviam, que os índios caçavam, que os índios pescavam. Os índios vivem, caça e pesca dentro das suas terras. Então os índios vivem no presente. E lutam, e vão para a universidade, estão em diferentes espaços, e podem vestir o que quiserem, e lutar, enfim. Perfeito. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Vou fazer só um fragmento que é de um pouco mais longo e que se chama Quando o Tempo Era Menino, que mostra como os meninos pobres da minha época e da minha condição superavam essas dificuldades para construírem seus próprios brinquedos. Não é nem de longe uma louvação romântica da pobreza, mas é a mostra da superação, de como esses meninos iam superando essas dificuldades. E aí esse poema, que se chama Quando o Tempo Era Menino, diz o seguinte: tenho pena das novas gerações, de crianças dos centros principais, emboscadas por medos capitais, com agenda de tanta obrigação. É ginástica, inglês, é natação, psicólogo, colégio, judô, dança, futebol, capoeira, e isso cansa, que a lista ultrapassa o que cabia. Se a agenda é maior do que o dia, a que horas crianças são criança? Quem viveu ser criança antigamente, em cidade pequena interior, e é filho de pai trabalhador, analisa o fenômeno tristemente. O menino não dá-se por contente, com espada que acende se olhar, com carrinho que anda se falar, com boneca que sabe tradução, e com birra atirar-se no salão, reclamando não ter de que brincar. Minha gente. Uma lata de óleo já usada, 4 tábuas pedidas a um caixote,
aparadas a dente de serrote, já no flandre a forma desenhada. Prego, lata, madeira, está montada do Opala estrutura em perfeição. 2 aspas compõem a suspensão, para-choque, painel, minúcias todas, havaianas emprestam 4 rodas e um barbante comprido à direção. Minha gente. Assobio começa outra jornada, pés descalços se afogam na areia, fascinados com uma bola de meia, 10 meninos jogamos na estrada, a plateia de bode está lotada, vem um craque e avança em currupio, dribla um poste, um pé de tamboril, no imponente zagueiro da embuia, dá com classe humilhante banho de cuia, faz o gol que Pelé não conseguiu. Ressoava uma voz pelo quintal, vigilância infalível que não tarda, era a mãe para tirarmos nossa farda, estendendo outra roupa no varal. Triste azul amassado do tergal, pobres brancos de fios violados, rotos congas com línguas já cansados. Perdoar tanto grude terra vária, só milagre de água sanitária, com carinhos de mãe muito extremados. Ninguém tinha um brinquedo fabricado, mesmo o básico a pobreza nos negava, que era enorme, porém não superava. Fantasia, invenção, nem o sonhado. Mundo feito de modo improvisado, com engenho, com arte, com vontade. Feita em casa nossa felicidade, nenhum medo nos tinha por escravo. Se o bolso era falto de centavo, nossas pernas corriam liberdade. Minha gente! Isso é o espírito que o cuscuz precisa. Só tem que vir aqui mais vezes. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Boa tarde, ouvinte da Rádio Paulo Freire. Eu sou Maria Alice, estudante do curso de jornalismo da UFPE. E eu sou Catarina Polônio e ficaremos com vocês ao vivo nos próximos 30 minutos. Lembrando que além da frequência 820 AM, vocês podem também nos acompanhar ao vivo em nossa live no Facebook. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire que vocês nos encontram. O Na Hora da Sexta está no ar, com as principais notícias da semana, horóscopo e dicas para curtir o fim de semana. Porque hoje é sexta-feira, né? Vamos de notícias. Vamos nessa. Jair Bolsonaro muda as regras para o porte e posse de arma. O decreto foi assinado pelo presidente nesta última quarta-feira. As principais mudanças foram as seguintes: menores de idade agora podem praticar o tiro esportivo sem necessidade de autorização judicial. A arma de calibre 9mm, antes restrita às Forças Armadas, agora pode ser usada por cidadão comum. Residentes de áreas rurais, advogados, oficiais de justiça, caminhoneiros e políticos eleitos terão direito ao porte sem precisar comprovar efetiva necessidade. Alguns especialistas defendem que as mudanças aumentam a violência em um país que já tem uma das maiores taxas de assassinato do mundo. Bom, é de pouco conhecimento, mas os custos mínimos para se ter uma arma no Brasil é de, no mínimo, R$ 3.700. E segundo o PENAD, 50% dos trabalhadores ganham menos de um salário mínimo. Ou seja, não são todos os brasileiros que vão ter acesso à arma, como era dito e disseminado durante a campanha eleitoral de Bolsonaro. O risco de quem mora na área rural possuir uma arma é que grandes fazendeiros é que vão ter esse direito, porque são latifundiários e têm dinheiro. Então a gente vê muito essas áreas de fazendas serem invadidas por ocupadas por indígenas e que podem acabar em sangue por conta das armas que esses fazendeiros possuem. Em relação ao tiro esportivo, é preciso que haja uma avaliação externa, ou seja, da justiça, porque os pais podem discordar quanto a colocar ou não o filho numa escola de tiro, fora que fomenta a violência você colocar uma criança ou uma adolescente para sair dando tiro por aí em qualquer escola de tiro. Pois é, esse assunto vai dar o que falar ainda muito, porque é bem polêmico e todos os especialistas que lidam com violência são unânimes em dizer que quanto mais gente com arma na mão, maior é a violência e não o contrário, né? E tipo, a gente paga imposto e é dever do Estado garantir a segurança, e a partir do momento que ele passa isso para o cidadão comum, eu acho bem perigoso, né, Maria Alice? Sim, Catarina, com certeza. O Estado falha na segurança e obriga o cidadão a
a ter que se armar para se sentir seguro, quando na verdade a arma não garante segurança a ninguém. Sem contar que, como tu falou no início, o custo para ter uma arma não é tão baixo assim, é bem caro. E aí, tipo, quem vai ter acesso à arma, né? Sim, com certeza. E para quê? O Ministério da Saúde vetou o termo violência obstétrica por julgá-lo inadequado e sem valor. Outra justificativa foi a de que o profissional de saúde não tem a intenção de violentar a mulher. O relator do texto, Ademar Carlos Augusto, afirmou que, abre aspas, essa discussão veio importada de países com viés socialista e o Brasil adotou. Vale lembrar que a violência obstétrica pode ser física, psicológica, sexual e através de condutas desnecessárias, como realizar episiotomia sem indicação. A episiotomia é o corte feito entre a vagina e o ânus para facilitar a saída do bebê. Mas muitos especialistas defendem que esse corte não é necessário em todos os partos normais e existem alguns estudos que mostram que esse corte nem é necessário. Então, em relação ao médico não cometer a violência porque não é isso que ele quer, é válido lembrar que a violência obstétrica ela não acontece somente no momento do parto, né? Ela acontece durante toda a gestação. A partir do momento em que o médico força a mulher a optar por um parto normal, porque vai sair por um custo melhor para o SUS, por exemplo, já é uma violência, né? Você tem que deixar a mulher livre para fazer a escolha que ela quiser e ela que decide como ela vai ter ou não o bebê. Segundo a Fiocruz, por exemplo, 25% das mulheres já sofreram violência obstétrica, mas esse número ele pode ser ainda maior, levando em conta que as mulheres nem sabem que sofrem esse tipo de violência. Então eu acho que ao invés do Ministério da Saúde se preocupar com o termo ser ou não de viés socialista, deveria se preocupar em garantir segurança para essas mulheres na hora do parto, garantir que essas mulheres tenham total escolha sobre como elas vão parir o bebê e punir os responsáveis por esse tipo de coisa. Garantir o bem-estar acima de tudo, né? Com certeza. Porque num momento sublime como é a hora do parto, a mulher sofrer um tipo de violência qualquer que seja é muito grave, né? Sim, o tipo de se é viés socialista ou não, pouco importa, porque o que importa aqui é a vida de uma mulher e de um bebê. Então, o que tem que ser feito é cuidar dessa mulher e não como é que eu posso dizer, estigmatizar o termo. O corte de 30% das verbas destinadas às universidades federais foi um dos destaques da semana passada. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. A medida, que compromete as atividades acadêmicas, mobilizou reitores das universidades públicas de Pernambuco e até mesmo da instituição privada, a Unicap. O objetivo do encontro foi discutir as consequências que o corte provocará no ensino superior do Brasil. Na reunião que ocorreu na Universidade Federal Rural de Pernambuco, foi decidido o novo encontro dos reitores na próxima segunda-feira, 13 de maio. Na ocasião, estarão presentes deputados pernambucanos da Frente Parlamentar Mista da Educação. Isso deu o que falar, não somente na semana passada, mas está dando o que falar até agora, né? Porque vários foram os eventos de mobilização dos estudantes no Brasil, principalmente da UNBA, Universidade Federal, UFBA, ou UFBA, Universidade Federal da Bahia, fizeram um ato gigantesco lá em Salvador, eu acho. Teve também da UFF e UNB, que foram as 3 primeiras universidades a terem os cortes, né, anunciados. E isso repercutiu aqui também, no Nordeste, tanto que houve esse encontro essa semana lá na Rural. E vai continuar repercutindo porque, inclusive, depois da decisão do atual ministro da Educação em fazer esses cortes de 30%, alegando balbúrdia na UNB, UFF e UFBA, várias instituições e vários alunos estão dando uma resposta assim bem interessante, que é mostrar o que realmente se faz dentro das universidades. Inclusive amanhã, sábado, lá no 13 de maio,
estudantes da UFPE e da Universidade Federal Rural de Pernambuco estarão mostrando o que é que eles fazem aqui dentro, projetos de pesquisa, tanto pesquisas que ficam muito dentro dos laboratórios, né, quanto pesquisa de extensão, que é o momento da universidade mostrar para a sociedade e dar para a sociedade tudo que ela descobre aqui dentro, investe, enfim. E por conta disso, na próxima quarta-feira, dia 15, haverá a greve nacional da educação. O ato é uma resposta aos ataques sofridos pela educação pública e contra a reforma da Previdência. Segundo os centrais sindicais, a greve também é uma preparação para a greve geral do dia 14 de junho. Bom, em uma live transmitida através do Facebook ontem, o ministro da Economia... O atual ministro da Educação, Abraham Weintraub, e Bolsonaro comentaram sobre o corte de verbas. Na fala do ministro, né, ele disse que não seria um corte, seria uma contenção, era poupar aqui para ter lá na frente, e chegou a fazer a comparação ridícula do corte de 30% com chocolates. Bolsonaro também disse que o corte não é por maldade e que esse corte se dá porque ele precisa pagar dívidas dos governos anteriores. No entanto, o governo vai gastar 40 milhões com campanhas pró-reforma da Previdência. Então, como é que você não tem dinheiro e você precisa cortar da educação e, ao mesmo tempo, você investe 40 milhões de reais em campanhas pró-reforma da Previdência, né? Então, o ministro, ele se valeu disso e falou que, caso a reforma seja aprovada, o orçamento das universidades pode ser liberado. Para mim, isso soa como chantagem e não como uma proposta ou contenção de gastos. Porque se não tem dinheiro, não tem como voltar atrás a reforma sendo aprovada ou não. E se não tem dinheiro, não tem como você investir 40 milhões de reais em campanhas. É bem polêmico isso. Inclusive, a reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco falou uma coisa que é bem certa, assim. No serviço público, para quem não sabe, todo o dinheiro que é gastado no ano vigente é planejado um ano antes, que é a tal de LOA, Lei Orçamentária Anual. Tudo é previsto um ano antes, ou seja, o orçamento da UFPE, por exemplo, de 2019, que é o ano vigente, foi aprovado o ano passado. E aí, como é que do nada, a instituição, contando com o orçamento aprovado, que já era pouco, porque em 2018, se eu não me engano, foi aprovada a Lei de Contenção de Gastos. Então, foi aprovada, o orçamento foi aprovado em 2018, o orçamento deste ano, e aí de repente o ministro resolve primeiro cortar e depois ele disse que era suspender, e ele vai liberar os 30% caso a reforma da Previdência seja aprovada. Para mim também soa como chantagem. Bolsonaro é condenado por racismo e homofobia. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A maioria dos desembargadores do TJ do Rio decidiram manter a condenação ao presidente, resultada por suas declarações homofóbicas e racistas feitas em 2011 no programa CQC da Band. Bolsonaro foi condenado a pagar o valor de R$150 mil por danos morais ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça, podendo ainda recorrer. Em relação a isso, a gente pode comentar o fato de Bolsonaro ter vetado a campanha do Banco do Brasil, por, segundo ele, o dinheiro público não deve ser gastado com essas coisas. A campanha, que não tinha nada demais, tinha uma temática LGBT, trazia pessoas negras e transexuais, incluindo essas pessoas em campanhas publicitárias que a gente quase não vê no Brasil. E o que foi feito por ele também, né, terça-feira agora no programa de Luciana Gimenez, dizendo que racismo é coisa rara. Quando você tem um homem preto dentro de um carro com sua família alvejado com 80 tiros e você diz que isso é uma coisa rara, ou como ele mesmo disse que o exército não matou ninguém e que foi um incidente, no mínimo uma falta de caráter, né, por parte dele, que é o maior representante do país, infelizmente, no momento. Então, dizer que é coisa rara você confundir um menino negro indo pra escola com um traficante e atirar nele, mesmo ele estando com farda da escola, não é uma coisa rara, é uma coisa que infelizmente acontece muito no Brasil. E pegando o gancho da notícia que a gente deu antes, né, sobre o decreto que amplia quem pode ter armas aqui no Brasil,
Quantas pessoas não foram confundidas com meliantes por serem negras e estarem portando, sei lá, um guarda-chuva, uma furadeira. Um saco de pipoca, ou tá numa garupa na moto com guarda-chuva. Determinadas declarações de Bolsonaro realmente são sem comentários. O Museu Nacional resgata cerca de 200 peças do seu acervo egípcio. As peças que faziam parte do maior acervo egípcio da América Latina, assim como outras que integravam o museu, estão sendo resgatadas desde o incêndio em setembro de 2018. O trabalho de recuperação conta com uma equipe de 100 pessoas, entre elas universitários, técnicos e pesquisadores. A Polícia Federal cumpriu 18 mandatos de buscas e apreensão na região metropolitana do Recife na última quinta-feira. A investigação aponta o desvio de 65 milhões nas movimentações financeiras de 11 empresas náuticas. 8 pessoas foram presas, entre eles o empresário José Pinteiro da Costa, conhecido como DJ Jopim. O DJ também era conhecido por participar de manifestações que pediam a queda da ex-presidenta Dilma e estava presente em algumas ações organizadas pelo movimento Vem Pra Rua. Demarcação de terras indígenas sai da pasta da Agricultura e volta para a FUNAI. A comissão mista do Ministério Público decidiu sobre o assunto após votação. O projeto é de autoria do deputado federal Túlio Gadelha e, em declaração, ele disse que a emenda é uma grande vitória para o Brasil. Aprovado o decreto, a FUNAI volta para o Ministério da Justiça. A fundação estava no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A decisão foi vista como mais uma derrota do governo, já que em seu primeiro ato como presidente, Bolsonaro disse que a questão seria responsabilidade da agricultura. O Na Hora da Sesta faz um breve intervalo, mas não sai daí que em seguida traremos as novidades do seu signo e dicas de filme para assistir nesse fim de semana. São 12 horas e 53 minutos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Cristina, pró-reitora Cristina de Extensão, como você vê a importância da Rádio Paulo Freire e esse momento que hoje nós estamos celebrando juntos? Celebrando, né? Uma segunda celebração, né? Que é a primeiro lançamento oficial a gente fez na Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, né? Que foi em novembro do ano passado. E agora com uma retransmissão, né? Eu acho que efetivamente lançando essa rádio no ar, eu acho um momento histórico, como disse o colega aí. Mas para a extensão, esse é um equipamento social, porque a rádio não deixa de ser um equipamento social muito importante na difusão, na troca e no diálogo entre saberes, entre conhecimentos diversos, uma oportunidade de ser um espaço de aprendizagem. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com Na Hora da Sesta. No bloco anterior falamos dos destaques da semana e agora vamos falar tudo o que está preparado para o seu signo. Lembrando que você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. Em todas elas somos Rádio Paulo Freire, exceto no Facebook, onde somos Rádio Universitária Paulo Freire. Vamos começar com o signo de Áries. Em breve, alguém vai chegar na sua vida e mudará sua visão sobre o amor. Em poucos dias surgirão oportunidades de negócios. Aproveite. Tu é de Áries, é? Não. Você leu rindo e achava que tu era de Áries. Signo de Touro. O movimento planetário que envolve o seu signo tende a te deixar mais atraente. Além disso, seja mais otimista com os negócios. Gêmeos, o pior signo do zodíaco. Seja corajoso e diga o que sente antes que seja tarde. Tenha mais controle com as despesas para não passar por dificuldades. Eu adoro Gêmeos. Detesto. Câncer, seja você mesmo. Coloque suas ideias em prática e terá bons resultados. Leão, você vai se sentir completo e isso te ajudará nos negócios, te dando muita sabedoria e criatividade. Virgem, pare de viver em função do passado e preste atenção no que está acontecendo hoje. Tenha cuidado para não ofender ninguém com as palavras.
Libra, pare de idealizar o outro e tente enxergar como ele realmente é. Seja mais organizado e não perca os compromissos. Escorpião, hoje é um dia feliz e sua autoconfiança domina. Não é hora de discutir e faço o que já estava acordado. Tá certo, vou fazer. Sou escorpião. Sagitário, você está em dúvida se o que sente por alguém é ou não recíproco e a melhor maneira é observar. Capricórnio, o passado está prestes a retornar e você tem que se decidir. Grandes chances de retorno financeiro. Aquário, melhor signo do zodíaco. É possível que surja um relacionamento inesperado, mas o momento é de focar nos objetivos e não se perder por amor. Peixes, abra seu coração e se permita ser mais feliz. É possível que ganhe dinheiro, mas não perca o controle por causa disso. Bom, e agora vamos falar sobre algumas programações para o fim de semana. Está em cartaz Varda por Agnès. O documentário de despedida da diretora francesa Agnès Varda é uma espécie de resumo sobre a própria carreira. No filme, a diretora, que se tornou ícone feminista, expõe seu processo de criação e revela sua experiência com o fazer cinematográfico. Você pode assistir a história dessa mulher inspiradora nos cinemas da Fundação Joaquim Nabuco. A classificação indicativa é de 12 anos. É possível encontrar no cinema outra personalidade conhecida. O filme Kardec conta a trajetória do tradutor, escritor e decodificador do espiritismo. O filme sobre Allan Kardec tem classificação indicativa de 12 anos e você poderá assistir nos cinemas do Shopping Plaza, Boa Vista e Recife. E para quem gosta de terror e mistério, tem a opção de assistir o filme Nós. A trama conta a história de uma família que, após passar o fim de semana na praia, descobre um grupo misterioso e acaba se tornando refém de seres com aparências idênticas às suas. O filme tem uma classificação indicativa de 16 anos e poderá ser assistido no sistema do Museu da Fundação Joaquim Nabuco. Saindo desse universo sombrio do filme Nós, você e sua família poderão se divertir com o filme Ugly Dolls. Na animação, os personagens lutam com o desejo de serem amados, mesmo sendo diferentes. O filme ressignifica a ideia do feio ao mostrar que ninguém precisa ser perfeito para ser fantástico. Ugly Dolls está em exibição nos cinemas do Shopping Plaza, Rio Mar e Recife. A nova turnê da banda Skank chegou em Recife. A banda vem para o Teatro Guararapes com o seu novo projeto intitulado Os Três Primeiros. Nessa turnê, a banda canta as canções dos 3 primeiros álbuns da carreira. O show acontecerá hoje às 10 da noite. E para quem é do samba, tem programação para amanhã, dia 11. É o encontro das vozes com os fenômenos Alcione, Ferrugem e Belo. Os cantores irão se reunir no Classic Hall às 11 horas da noite. O show é liberado apenas para maiores de 18 anos. E o dia amanhã continua agitado. O dia não, a noite. O baiano Saulo Fernandes volta ao Recife também neste sábado. Para você que gosta de axé e música boa, o cantor irá se apresentar no Itaipava 14. Os portões estarão abertos a partir das 11 horas da noite e também está liberado apenas para maiores de 18 anos. E ainda está rolando a 20ª exposição de artes promovida pelo IMIP. Este ano, a homenagem vai para o centenário do médico Fernando Figueira, responsável pela fundação do Instituto de Medicina Integral, também conhecido por IMIP. Fernando teve sua vida dedicada a ajudar o próximo e hoje é reconhecido mundialmente por isso. A exposição começou no início de abril e vai até o dia 12 de maio, contando com a participação de mais de 120 artistas. Na exposição você pode conferir fotografias, desenhos, gravuras, pinturas e muito mais. A exposição acontece no Museu do Estado, no bairro das Graças. A entrada também é gratuita e falta aqui dizer o horário de funcionamento do museu. Ficou faltando, né, Maria Alice? Sim, não encontramos no site. Inclusive, MIP, vamos ver isso aí. O Na Hora da Sexta está chegando ao fim. Esse programa foi apresentado por mim, Maria Alice, e por Catarina Polônio. Produção de Maria Alice, Marlon Júlio e Amanda Mirtes. Supervisão técnica minha, Catarina Polônio. Eu sou coordenadora operacional aqui da Rádio Paulo Freire. E nos trabalhos técnicos, eu também, né? Eu botei outra pessoa aqui, mas fui eu hoje. Obrigada pela audiência. Tenha uma boa tarde. Obrigada, boa tarde e até semana que vem. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Segunda-feira, a Rádio Paulo Freire transmite Descomplicadados, caderno de cinema e roda de conversa, a partir de meio-dia.
Sintonize a AM 820 kHz ou assista ao vivo na nossa página no Facebook. Direto dos estúdios no campus da UFPE, a Rádio Paulo Freire encerra sua emissão em caráter experimental. Seguimos nas redes sociais. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram.